Aleluia. Amém. Nós estamos aqui na Camboriú, do Parque, do lado da televisão-difusora, toda quarta-feira, nesse mesmo horário, culto de rua. Estamos esperando você também aqui, neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, queridos, quero trazer uma mensagem. Se encontra no Salmo de Davi, Salmo 51. Amém? Glória a Deus. Quero ler desde o verso 10. Você que está em casa pode apenas ouvir. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, no verso 10, aqui, quem deixou essa escritura na Bíblia foi um dos reis de Israel, do ano 1000 a.C., um dos reis mais conhecidos, mais amados por Israel até hoje. O nome dele é Davi. Lá em Israel hoje tem uma placa em Israel, em Jerusalém, chamada Cidade de Davi, porque lá está o túmulo de Davi. Lá tem um monte de coisas que Davi deixou. Inclusive, muitos de Israel amam coisas como essa que vamos ler hoje, que Davi deixou. Por isso, muitos jovens adultos de Israel se apaixonaram por Davi, não só pela história dele, que está na Bíblia, mas também por coisas como essas que ele escreveu aqui, que vamos ler agora. Salmo 51:10 em diante, ele disse, aqui, querido, ele está fazendo uma oração a Deus. Ele era um homem que orava, e ele disse: cria-me, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém? Amém. Eu ia até o verso 13. Então, meus amados, Davi nos deixa esta oração que muitos cristãos das igrejas de hoje e de sempre têm também feito a mesma oração, porque eles estão vendo aqui nesta oração de Davi a preocupação de Davi. Davi queria ter o Espírito Santo nele para sempre, mas ele fez uma oração porque ele entendeu que se práticas erradas, ele mesmo como rei de Israel, práticas erradas que estava fazendo, ele sabia, o Espírito Santo pode ir embora da minha vida, e eu posso perder a presença de Deus na minha vida. Então ele orou, eu mesmo, ele queria dizer assim: Deus, eu mesmo sendo rei de Israel, no ano 1000 a.C., o homem mais poderoso da terra, como se fosse o Donald Trump hoje nos Estados Unidos, todas as nações que estavam em volta de Israel temia o exército de Israel, liderado por Davi, mais de 1 milhão de soldados. Mas Davi, ele mesmo rico, poderoso, rei de Israel, ele tinha uma preocupação que a maioria dos que dizem que tem Deus no coração não tem. Ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Então, a preocupação dele era: Senhor, se tu for embora da
Cristo, no testemunho do rei de Israel que veio antes dele. Antes de Davi, veio um homem para governar Israel antes dele. O primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo rei foi Davi, depois da morte de Saul. Mas ele via que ficou escrito a história de Saul, que está registrada na Bíblia. Saul, meus irmãos, foi um homem que em 1 Samuel 10, verso em diante, a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou nele, ficou cheio do Espírito Santo, Deus mudou o coração dele. Mas quando chega lá, em 1 Samuel 16, 14, a Bíblia diz: saiu de Saul o Espírito de Deus e entrou o diabo nele. Já imaginou esse testemunho? Mesmo sendo rei como Saul, poderoso, saiu o Espírito Santo dele e o diabo entrou nele. 1 Samuel 16, verso 14. Você está com a Bíblia toda aí, você tem no celular a tua Bíblia na internet. Vai lá na internet, irmão, digite 1 Samuel 16, ponto 14, e mande buscar no Google do teu celular, e você vai ver por que Davi, que veio depois de Saul, mesmo sendo muito poderoso, mas a preocupação dele não era o poder, não era o dinheiro, não era o exército, não era a beleza física de Davi, não era o palácio que ele tinha medo de perder. Ele tinha que perder, que ele tinha medo, era o Espírito Santo, para ele não perder como Saul perdeu. E um diabo entrou em Saul. Querido, você não tem ideia do que Jesus pregou quando o diabo entra no homem, porque a casa está vazia. Lá na Bíblia, Mateus 12, 44, Jesus disse: quando Deus habita no homem, o diabo habita dentro dele, e as ações dessa pessoa, daí para frente, se tornam pior do que antes. Mateus 12, 44. Aí no 45, Jesus diz para Israel: assim acontecerá com esta geração perversa. Ele dizia a Jesus a mesma coisa que Davi temia. Davi, que viveu no ano 1000 antes de Cristo, tinha um temor que Israel da época de Cristo não tinha, que é ficar com uma casa vazia, o diabo mora dentro, para mudar a pessoa, para ficar pior. Ele não perdoa mais, ele começa a odiar, ele começa a roubar, ele começa a mentir, ele começa a trair, ele começa a ser um viciado, ele quer fazer mal para os outros, porque Deus não está lá. Mateus 12, 44, Jesus diz: quem está lá é o diabo habitando nele. Mas se Deus habitar em você, aqui estão, meus irmãos, no Salmo 51, o que Deus diz aqui, através do que Davi falou. Quais são as características de quem não perdeu o Espírito Santo, de que tem ele? Ele diz aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, uma das coisas que você vê no Salmo 51, 10, de quem tem o Espírito Santo, ele quer pureza, ele quer se limpar. Jesus diz que é limpo, se limpe mais, que é sujo, se suje mais. Apocalipse 22, 11, 12. E no 12 ele diz: porque eu venho sem demora, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Você é sujo, quer ficar mais sujo, porque é o diabo que gosta de sujeira. O diabo não quer casa limpa, ele quer morar no mentiroso, no ladrão, no prostituto, no que odeia, no que não quer nada com as coisas de Deus. Tudo que o diabo quer é uma casa vazia, porque ele sabe que vai ter sujeira dentro. Então Davi se preocupava, diz: não lance fora da tua presença. Salmo 51, 11. Então outra característica que Davi tinha, que agora serve para mim e para você, ter certeza
aqui, ó. Renova em mim o espírito reto. Salmo 51, 10. O espírito reto, irmão, é quando eu não quero me desviar para lugar nenhum. Já conheço a verdade, nunca quero me desviar. Porque primeiro Timóteo 5,15 diz que o desviado está seguindo Satanás. O diabo é que quer andar com o desviado. A ovelha sem pastor, diz a Bíblia, que o diabo vai comer ele. Desde Mateus, verso 16, Jesus diz: te envio como ovelha para o meio do lobo. Então os lobos estão aí para destruir a ovelha sem pastor. Então corra para Jesus, te entrega para Ele. Nunca deixe Ele sair do teu coração, da tua vida, ou então que pede a você. Outra característica que você vê Davi dizendo na sua oração, que quem tem o Espírito Santo tem que usar no seu estilo de vida. Ele disse no Salmo 51, no verso 12, diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então ele mesmo sendo rei, rico e poderoso, com mais de 1 milhão de soldados, ele era preocupado com a salvação dele, coisa que muitos de nós que são cristãos não se incomodam. Você não sabe o que é perdição, você não sabe o que é salvação. A Bíblia diz: só tem 2 caminhos. Mateus 25, 46. Jesus disse: uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna com Deus. Então, quem não tem o Espírito Santo, um dos sintomas de que ele é vazio, como uma Coca-Cola que não tem dentro dele, o líquido só tem o litro vazio, é igual às pessoas que não sabem o que é salvação, não tem ideia do que vai acontecer depois da morte, que tem um lago de fogo esperando os que morrem sem salvação. Apocalipse 21, 8. Então, o cristão verdadeiro, ele é alegre pelo Espírito Santo estar nele, porque uma das coisas que o Espírito Santo faz é dar alegria da salvação. Ou melhor, pode passar luta, guerra, ele está dizendo: eu sou salvo, eu vou morar no céu. Pode vir o problema que vier, eu vou para o céu, porque eu sou salvo. Glória a Deus. Amém? Amém. Outra coisa, irmão, que quem tem o Espírito Santo, ele faz consigo mesmo. Aí eu já quero avisar para você, irmão, sexta-feira agora é sábado, na igreja em frente à Telefusora Camboa, nós estamos no grande seminário sobre a minha vida com o Espírito Santo, ou não. Então nós estamos convidando você para estar conosco sexta-feira, sábado, de 7h30 da noite, sexta-feira, até 9h30, para estudar sobre quem tem o Espírito Santo, o que perde, o que ganha, se tiver ou não. E também no sábado agora, grande vigília de oração por você, ensino bíblico sobre a minha vida com o Espírito Santo. O que Deus habitando em mim, eu posso ganhar. Então leve tua casa, tua família, em frente à Telefusora Camboa, sexta-feira, agora, 19 de junho de 2026, te esperamos 7h30 da noite para estudarmos sobre a vida do Espírito Santo. E no sábado, se você não puder ir na sexta, vá no sábado, de 7h30 meia-noite, amém? A minha vida com o Espírito Santo. E lá nós vamos interceder por tua casa, tua família, e muito mais você vai ganhar. E aqui hoje, estamos falando apenas uma partículazinha pequena sobre o que eu perco, o que eu ganho, se eu tiver ele em mim ou não. O que Davi está dizendo é o temor que Davi tinha, o medo que ele tinha de perder o Espírito Santo, coisa que a maioria nem de cristão que frequenta a igreja não tem. Ele tinha, ele mesmo dizendo: Deus, eu sou rico, Deus, o homem mais famoso da terra, no nome antes de Cristo, era o nome de Davi. Qualquer nação que vivia em volta de Israel temia Davi, por causa do exército de Israel, chefiado por Davi. Mas ele não tinha medo
13, sustente com o espírito voluntário. Aleluia. Características de quem tem o Espírito Santo: eu sou voluntário para as coisas de Deus, da mesma maneira como eu era voluntário para as coisas do mundo do diabo, quando eu era do inferno. Eu não sei você, mas na minha vida pregressa, há 30 anos atrás, irmão, uma hora dessa, eu era voluntário para estar na cachaça, no reggae, no forró, na briga, no ódio, traindo o casamento, fazendo mal para os outros. Eu era voluntário. Mas quando tem o Espírito Santo, a gente é voluntário para as coisas de Deus. Que é voluntário, meu irmão Wagner? Voluntário é porque ninguém precisa me empurrar para fazer as coisas de Deus. O Espírito Santo me leva para fazer as coisas. Ele comanda para me fazer, sem precisar ninguém mandar. Ele já disse, ele já ensinou, já está aqui na Bíblia, o que o servo de Deus tem que fazer. Não precisa ninguém empurrar. Se ele estiver em mim, ele vai me incomodar e vai dizer: vai não, rapaz, não deixa ninguém te mandar. Se ninguém quer ir, tu vai. Se tem um crente vazio que não vai, mas tu vai, porque tu é que tem o Espírito Santo. Amém? Amém. Falta mais 5 minutos? Peraí, só vamos mais 5 minutos. Aí ele diz, aqui é uma oração de Davi. Tu sabe que a maioria dos cristãos não quer fazer essa oração. A maioria dos cristãos, irmão, faz qualquer tipo de oração, menos uma como essa. Muitos cristãos dizem: Senhor, quero ganhar um carro novo. Senhor, quero ser curado, não sei de quê. Senhor, trabalhar na vida, não sei de quem. Mas muitos não estão preocupados em fazer esse tipo de oração. Porque muitos de nós dizem: já é cristão, já tem Deus na vida, já nasce com Deus no coração. Outro diz: só que eu canto, eu tenho o Espírito Santo. Outro diz: só que eu oro bonito, eu tenho o Espírito Santo. Outro diz: só que eu prego a palavra, eu tenho o Espírito Santo. Mas Davi, irmão, ele escreveu um monte de coisa na Bíblia. Ele era um pregador da palavra, tanto que muita coisa ele deixou aqui para ensinar a gente que está na Bíblia. Mas mesmo sendo assim, ele se preocupava: Senhor, não adianta eu ter isso, mas sem o Espírito Santo não adianta. Então, uma das características de Davi aqui, com o Espírito Santo, com medo de perder, ele dizia bem aqui, ó, verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Salmo 51, 13. Uma das características de quem tem o Espírito Santo: ele quer falar, ele quer ensinar a palavra, ele quer ajudar os outros a conhecer a verdade. E a gente só pode ensinar se aprender primeiro. Deus quer que tu aprenda a palavra para te ensinar. Por isso que tu não quer de jeito nenhum aprender a palavra, saber a palavra, porque é que nem um litro de refrigerante vazio, sem o conteúdo. Falta o conteúdo na tua vida para querer que tu tenha amor pelo próximo, para falar a palavra para os outros. Amém? Então Davi, mesmo sendo rei, ele estava dizendo para Deus: eu quero ensinar, o que vale é ensinar, porque se ensinar, amanhã é menos um drogado no presídio, é menos um matando outro, é menos uma criança que amanhã vai ser um tombadinha na FEBEM. Senhor, tem que ensinar a palavra, ou senão amanhã é menos um pegando AIDS por aí pela rua e morrendo de AIDS. Senhor, tem misericórdia, me ajuda, não tire de mim o teu Espírito Santo, porque eu quero pregar a palavra. Amém? Então espero você amanhã no estudo bíblico, frente à televisão. O que o Espírito Santo em mim pode fazer, e a gente é que vai ganhar com isso. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém.